Olá, saudações cristãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Neste vídeo, pessoal, eu quero discorrer um pouco sobre a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E também quero fazer uma pergunta a todos vocês que assistirem a esse vídeo. Vocês sabem dizer por que foi necessário nosso Senhor Jesus Cristo dar a vida dele por nós, doar sua vida por nós? Vocês sabem por que foi necessário apenas ele? Eu vou tentar responder esta pergunta aqui neste vídeo. Porém, eu peço que vocês reflitam um pouco sobre essa pergunta. Parem um pouco no momento este vídeo e reflita, realmente seja sincero consigo mesmo e pergunte para si mesmo: por que foi necessário nosso Senhor Jesus Cristo dar a vida por todos nós e não outra pessoa, e não outro que Deus possa ter escolhido? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Você já fez, e além de fazer, você já tentou responder essa pergunta? Fica aí essa pergunta para você. Eu vou tentar responder ao longo deste vídeo. Eu penso que a resposta vai ser coerente porque está de acordo com a tradição da igreja e de acordo com as Sagradas Escrituras. Deu para compreender? Antes de prosseguir aqui no vídeo, eu peço a todos que se inscrevam no canal, aqueles que ainda não forem inscritos, ativem o sininho das notificações para receberem as notificações dos próximos vídeos, deixe seu comentário aí se você quiser e também deixe seu joinha também se você quiser e achar que o vídeo merece algum elogio nesse sentido. Porém, eu sempre afirmo que eu não busco elogios nos meus vídeos, mas sim eu busco levar a verdade para aqueles que estão num momento de escuridão, num momento de ignorância, e que possa ajudá-los nesse momento. Dito isto, vamos prosseguir no vídeo. Bem, pessoal, há algum tempo eu fiz essa pergunta para algumas pessoas. Só que a resposta foi coerente. A pergunta que eu fiz foi: por que Jesus deu a vida por nós? Todos responderam de forma coerente. Não, ele deu a vida por nós para nos salvar, nos livrar do pecado e questões semelhantes. Mas não foi uma resposta muito satisfatória. Mas por quê? Porque eu fiz a pergunta errada. A pergunta realmente correta que eu deveria ter feito era o seguinte: por que foi necessário nosso Senhor Jesus Cristo dar a vida por nós e não outra pessoa? Eu esqueci a palavra necessário. E eu vou tentar responder a partir de agora. Bem, a gente sabe, quem estudou catecismo e quem leu minimamente a Bíblia ou vai às missas aos domingos, sabe que desde que Adão e Eva pecaram, nós carregamos deles a herança do pecado. Adão e Eva tinham os dons, que é chamado pela igreja, a tradição, de dons sobrenaturais. Que dons eram esses? Eram dons numa linguagem comum, que eu vou utilizar aqui, eram dons superiores, intelectuais, tinha capacidade de conhecer as coisas de forma mais direta, porque a mente não estava embotada, não estava contaminada pelo pecado, também não ficavam doentes, e como a Bíblia afirma, caminhavam com Deus. Deus caminhava, como está lá no Gênesis, caminhava com eles, tinham a presença deles, tanto que após o pecado, quando eles sentiram Deus ali no jardim, eles se esconderam.
após o pecado, mostrando que Deus, eles tinham uma intimidade muito grande com ele. Ou seja, são os dons sobrenaturais. São dons que estão além da capacidade natural humana, mas Deus nos dá de forma gratuita. Deu para compreender? É que nem, digamos assim, é que nem uma tinta, por exemplo. A tinta em si, de forma natural, se você pegar uma tinta preta, por exemplo, ou de qualquer outra cor, várias tintas pretas, vermelhas, elas, naturalmente, elas são o que são. Ou seja, no máximo, você pegar uma tinta, jogar na parede, ela vai ficar aquela mancha na parede, seja vermelha, preta, ou outra cor, azul. Mas se você pegar essa tinta, um artista pegar essa tinta, pode fazer um quadro maravilhoso, como esse que está aqui atrás. Tem o quadro aqui de São Miguel e de São José. Ou seja, as tintas foram elevadas, está além da capacidade delas. Não alterou a natureza delas, das tintas. Pelo contrário, o artista a elevou a um grau maior que não era natural delas, e não alterou a sua natureza. Semelhantemente, somos nós. Esses dons sobrenaturais que nos faziam ver, que fazia praticamente a gente ver Deus face a face, eram dons sobrenaturais que Deus nos deu gratuito. Ou seja, elevava a nossa capacidade muito além da capacidade natural nossa própria. E nós perdemos com o pecado. Esse pecado nos tornou dignos do inferno. E eu vou dizer por quê. Me acompanhe a partir de agora. Bem, eu vou utilizar para ajudar nessa resposta esse livro aqui de Lúcio Navarro, Legítima Interpretação da Bíblia, da editora Santa Cruz, que inclusive eu recomendo a todos mesmos, sobretudo os católicos. Nós católicos devemos ter esse livro em casa. É essencial as explicações de forma bastante didática, de forma simples e de forma gradativa, vai nos levando a compreender a Bíblia, sem aquele alvoroço, sem aquele achismo de internet, de Facebook. Não, de forma teológica e de acordo com a tradição da Santa Igreja Católica, de acordo com as Sagradas Escrituras. Deu para compreender? Agora, vou ler aqui parte do livro que vai nos ajudar nessa resposta. Bem, como eu afirmei, após o pecado nós perdemos esses dons sobrenaturais e nos tornamos dignos do inferno. Porém, desde o princípio, Deus se compadeceu da gente, de todos nós, da humanidade inteira, e prometeu um Salvador. Logo após o pecado de Adão e Eva, ele prometeu o Salvador, quando ele afirmou que ia ter inimizade entre a serpente e a descendência da mulher. Deu para compreender? Nos prometeu já aquele que vai trazer a nossa redenção, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Me acompanhe. Estou aqui na página 33. É uma parte aqui que eu vou ler, mas só para ajudar nessa resposta. Ele diz o seguinte, abre aspas, página 33. O pecado mortal é uma ofensa de malícia infinita, pois a ofensa cresce na proporção da dignidade da pessoa ofendida. A ofensa feita a um homem comum é um crime comum. Feita ao rei, já se torna um crime de lesa majestade. Feita a Deus, é uma ofensa ilimitada pela infinita grandeza de Deus. Ora, o homem, sendo uma criatura limitada, não podia nunca oferecer a Deus uma satisfação suficiente pela ofensa feita pelo pecado mortal, que é um total afastamento de Deus, infinitamente perfeito. Ou seja, nós somos limitados, somos imperfeitos,
por mais que nós tentássemos pagar a Deus, de alguma forma, a gente não tinha como pagar a Deus a ofensa que a gente fez para Ele, porque é uma ofensa infinita, ilimitada, aliás, uma ofensa ilimitada, como afirma aqui, pois Deus é infinito. A gente jamais tinha como pagar isso. Nenhum outro homem, nenhum descendente de Adão e Eva, nenhum, Moisés, Davi, os apóstolos, São João Batista, ninguém, apenas nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês vão ter uma percepção melhor a partir de agora. Bem, e continua aqui na página 34, que eu vou dar continuidade aqui. Eu sempre esqueço de dizer fecha aspas nos meus vídeos. Bem, essa passagem desse livro aqui que eu vou ler está na página 34, que diz o seguinte: a salvação é obra de Jesus Cristo, que é o único Salvador, o único a nos poder resgatar, porque Ele é que era homem e Deus ao mesmo tempo. Homem para poder sofrer e expiar por nós. Deus para que seu sofrimento, sua expiação, tivessem um valor infinito. E é neste sentido que São Paulo chama único mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, que se deu a si mesmo para a redenção de todos. E mais, São Pedro, falando a respeito do mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, afirma: não há salvação em nenhum outro, porque do céu abaixo nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Deu para compreender? Ficou bem claro agora? Apenas nosso Senhor Jesus Cristo poderia reparar esses erros nossos, o nosso pecado, porque Ele é o próprio Deus. Ele é Deus e ao mesmo tempo ser humano. Deus para reparar os nossos erros, para que o seu sofrimento realmente possa reparar, e também humano, 100% humano. Sofreu todas as vicissitudes humanas, como afirma o apóstolo Paulo, menos o pecado. Então, como homem, ele se tornou semelhante a nós para reparar. E como Deus, para que o valor da sua reparação fosse digno de Deus, fosse infinito o suficiente, fosse tão ilimitado quanto foi o nosso pecado, de forma inversa. Deu para compreender? Eu penso que ficou um pouco claro para vocês. E o texto prossegue na página 35. Eu estou lendo só umas partes aqui que é para ajudar a compreender melhor. Fala o seguinte, abre aspas: Jesus Cristo morreu por todos os homens. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, oferecendo sua vida por nós, no sacrifício da cruz, Jesus Cristo, primeiro, ofereceu uma reparação íntegra, condigna e perfeita pela ofensa feita a Deus, não só pelo pecado de Adão e Eva, mas também por todos os pecados, passados, presentes e futuros. Segundo, restaurou a humanidade no seu destino sobrenatural, dando aos homens o direito de receberem a graça santificante neste mundo, tornando-se filhos adotivos de Deus para chegarem a ser herdeiros de Deus no céu pela visão beatífica. Terceiro, morreu para todos os homens, aliás, mereceu para todos os homens a graça necessária para alcançarem a salvação, de modo que todas as graças recebidas pelos homens e que dizem respeito à sua salvação provem da morte redentora de Cristo. E prossegue aqui na página 36. Esta redenção, Cristo a realizou abundantíssima e generosissimamente. Aliás,
Deixa eu ler novamente. Esta redenção Cristo a realizou abundantíssima e generosissimamente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bastaria uma gota de seu sangue, bastaria um suspiro seu para redimir toda a humanidade. Mas ele quis sofrer todas as dores e todas as ignomínias por nosso amor. Deu para compreender agora por que foi necessário nosso Senhor Jesus Cristo dar a vida por nós e nenhum outro descendente de Adão e Eva? Apenas nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bem claro agora para vocês? Ficou bem claro na mente de vocês? Eu espero que sim, para não ficar aquelas discussões bobas de internet, discussões fúteis. Aqui ficou bem claro porque apenas nosso Senhor Jesus Cristo poderia nos salvar e não um outro. Nenhum nome no céu nem abaixo tem essa dignidade para nos salvar, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. E quem afirma isso é o seu discípulo São Pedro. Ficou bem claro? O ser humano pecou e como ele é limitado, ele é finito, mas o grau do seu pecado, da sua ofensa a Deus, é ilimitado, porque Deus é infinito. Então, por mais que nós quiséssemos pagar, a gente jamais pagaria. A título de ilustração, para vocês perceberem o quanto nós somos limitados e o quanto a nossa ofensa é grave, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, em uma parábola que está no livro de Mateus, de São Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35, que é aquela parábola do devedor implacável, que nosso Senhor Jesus Cristo afirma que o reino dos céus é como um rei que resolve ajustar conta com os seus servos. Só que chega um dos servos e ele deve nada mais, nada menos do que 10.000 talentos. E ele não tem como pagar. E ele roga ali ao rei, pede suplência ao rei, e o rei o perdoa. Mas imagine agora quanto vale 10.000 talentos. Vale nada mais, nada menos do que a simples bagatela de mais de 340 toneladas de ouro. Você tem isso em casa? Isso é apenas uma parábola para mostrar que nós não temos como pagar. 340 toneladas de ouro. Quem é que tem? Eu, você? Isso é apenas uma parábola para ilustrar o quão grande é a nossa dívida para com Deus. E Ele nos perdoa por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo é que nós somos salvos, somos perdoados. Nosso Senhor Jesus Cristo veio por mim, veio por você, veio por toda a humanidade. Ele não veio por um gato, não veio por um cachorro, pelo ovo de tartaruga, por uma árvore. Não, pelo contrário, quando a gente olha ali o livro do Apocalipse, a gente vê que vai chegar um tempo de boa parte da terra vai ser destruída, Deus vai destruir. E você aí preocupadozinho excessivamente com animais, com árvore, com isso e aquilo outro. Eu não estou aqui afirmando que todos nós temos que destruir árvores, sair matando animais. Pelo contrário, eu não sou dessa estirpe assim, eu não tenho essa natureza e nem recomendo isso. Eu estou apenas mostrando para vocês a hierarquia. E Deus nos ama. Deu para compreender? O nosso amor por Deus é muito grande. Ficou bem claro para vocês? Espero que vocês tenham compreendido este vídeo. Ficou um pouco longo, mas é necessário para que vocês compreendam. Vou finalizar por aqui. E viva Cristo Rei! Somente a Ele e somente a Ele mesmo toda a honra e toda a glória. Deu para compreender? É isso. Tenham um bom ânimo. Fiquem com Deus. Viva Cristo Rei! A Ele toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém.